Uma das primeiras operações matemáticas que uma criança aprende no início de sua vida escolar é a adição. Quanto custa uma vida? E uma vida mais outra vida? E uma vida mais 20, mais 30, mais 40 outras vidas juntas numa sala de aula? A soma de 90 mil vidas ceifadas. Qual o preço? Alguns donos de escolas em todo o país têm insistido que é hora de retomar as atividades escolares presenciais e têm pressionado governos e trabalhadores por isso. No Rio de Janeiro, vídeo do setor patronal divulgado nos últimos dias tratou a permanente gravidade da pandemia da Covid-19 com descaso negacionista, chamando o necessário isolamento social de confinamento e afirmando que os estudos estavam errados. Os mesmos estudos que, no entanto, apontam que o Brasil continua somando centenas, às vezes mais de 1.000 mortos por dia. Em São Paulo, um grupo de gestores de instituições de ensino divulgou um termo de compromisso a ser assinado pelos pais, isentando a escola de qualquer responsabilidade por contaminações pelo coronavírus num eventual retorno às aulas, como se a soma das mensalidades valesse mais que o conjunto das vidas dos estudantes, dos professores, dos auxiliares de administração escolar, das famílias, de toda a comunidade. A conta que precisamos fazer não é a de adição de vítimas, mas de esforços. Por isso, a TV Com.te conversou com o presidente da União Nacional dos Estudantes, Iago Montalvão, e com a presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Rosana Barroso, sobre as dificuldades e desafios que os estudantes do setor privado têm enfrentado neste tempo de pandemia, a pressão irresponsável pela volta às aulas presenciais e a importância da defesa coletiva da saúde e da vida. As dificuldades dos estudantes, né, e do ensino privado em geral têm sido as maiores durante essa pandemia, né, porque você tem uma massa muito grande de estudantes nas universidades privadas, se comparado às públicas, que em meio a esse número expressivo de estudantes, você tem muitos trabalhadores, né, você tem muitos trabalhadores, muitos filhos de trabalhadores também, porque nós não podemos cair no equívoco de achar que os estudantes das universidades privadas são da elite, não são, especialmente depois dos programas de acesso, né, de facilitação do acesso, como o ProUni, o FIES, mas também muitos trabalhadores que pagam as mensalidades, que trabalham o dia todo e estudam à noite, ou estudam de manhã e trabalham o resto do dia para pagar a mensalidade. Então, quando você teve a pandemia, primeiro, você teve uma transferência quase que instantânea das aulas presenciais para o ensino remoto, sem debate com os estudantes, sem ouvir, o que já é uma praxe da maioria das instituições, né? É claro que você pode localizar algumas especificidades entre as comunitárias, entre as filantrópicas, mas na grande maioria, especialmente desses grandes conglomerados de educação, que reúnem milhões de estudantes, né? Você teve uma transferência ali rápida para o ensino remoto que acarretou uma série de problemas de acesso às plataformas, estudante que não tem equipamento em casa para acompanhar as aulas, enfim, uma série de problemas que já começa por ali. Esses problemas são reforçados pela própria questão da renda. Como eu falei aqui, muitos filhos de trabalhadores e trabalhadores estão nas universidades privadas. Quando a pandemia vem, cresce o desemprego, a renda cai. Muitos trabalhadores informais não têm como trabalhar, autônomos. Isso significa o aumento da evasão das universidades, porque você soma a aula à distância junto com a falta de dinheiro, e aí, naturalmente, isso significa um aumento da evasão se não houver apoio a esses estudantes, né? Então, a gente viu, exatamente foi isso que aconteceu. Os meses de abril, de maio, e agora deve sair também estudos sobre junho, uma crescente no nível de inadimplência e de evasão. Os estudantes não estão conseguindo pagar as mensalidades e, por isso, estão ou não estão pagando mesmo e tentando ver o que vai dar, ficando endividados, ou estão saindo da universidade. Por outro lado, você traz junto com essa situação uma mobilização muito grande pela redução das mensalidades, que tem esse duplo viés. Primeiro, a perca de renda nas famílias
E também uma certa indignação por parte dos estudantes de estar pagando um serviço presencial e recebendo um serviço à distância. Então, há essa luta pela redução das mensalidades muito forte desde o início da pandemia, e a gente tem tentado dar um apoio a essa luta. Então, fomos ao Ministério da Justiça, fomos a várias justiças em vários estados, várias assembleias legislativas aprovaram projetos de lei estadual pela redução e que já foi sancionado em alguns estados, né? Então, essa foi a nossa primeira luta. Mas entendendo que existe essa dificuldade do estudante se manter na universidade e que essa evasão, muitas vezes, ela não seria solucionada com uma redução da mensalidade, porque a redução é 30%, né, que tem sido a média, e o estudante não continua sem conseguir pagar. O estudante que paga 1.000, que não consegue pagar 1.000, não vai conseguir pagar 700, né? Uma questão mais ampla. Então, a gente também começou uma luta, desde maio, na verdade, né, mas que vem cada vez mais se intensificando, por um auxílio estudantil. E esse auxílio seria uma espécie de bolsa, né, para o estudante pagar as mensalidades e se manter minimamente na universidade, né? Claro que com isso, um projeto dessa estatura, que exigiria um desembolso do poder público, né? Como eles fizeram no auxílio emergencial, como eles fizeram no auxílio da cultura, como eles fizeram no auxílio do esporte. Mas, por outro lado, também demandaria uma contrapartida das instituições. Então, você dá a bolsa ao estudante que paga a mensalidade, ou seja, ele transfere recursos para a universidade, e a universidade, em contrapartida, reduz a mensalidade e não demite os professores. Então, a gente vincula essa contrapartida também nessa proposta que nós fizemos ao Congresso Nacional. Hoje existem alguns projetos de lei lá, de auxílio, bolsa, de financiamento emergencial, e nós estamos trabalhando para que isso caminhe. Mas nós conseguimos algumas vitórias importantes também, como, por exemplo, a suspensão das parcelas do FIES. Essa é uma outra vitória, né? Porque o estudante do FIES, ele já é um estudante de baixa renda em tempos normais, vamos dizer assim. Nesse momento, dificultaria muito para esses estudantes pagar parcelas do FIES, enfim, tem essas dificuldades, né? Então, o FIES hoje ele já está suspenso até o final do ano, as parcelas, né, que poderão ser pagas posteriormente, mas essa é uma luta importante que a gente continua fazendo. Enfim, em suma, o que a gente luta hoje é pela permanência dos estudantes nas universidades privadas, pela atenção aos estudantes que precisam de apoio para se manter nas aulas à distância, de transparência das universidades, importantíssimo, porque principalmente, e aí é bom fazer a distinção entre as comunitárias e filantrópicas, que tem uma relação já muito mais avançada nesse sentido, não tem lucro, então não tem capital reserva, né? Mas esses grandes conglomerados não são transparentes, então não mostram, dizem que não pode reduzir porque não tem dinheiro, mas não mostra também as contas, né? A gente cobra muito a transparência. E também a cobrança de uma luta histórica nossa, que é a regulação do ensino superior privado, que nesse momento está ainda mais dificultada pela conjuntura do governo, mas que minimamente haja a possibilidade de organização estudantil e de participação estudantil nos espaços de decisão. Toda essa luta estudantil para superar as dificuldades impostas pelo momento de crise sanitária e social se soma à defesa de que não é hora de voltar à sala de aula enquanto não houver condições mínimas de segurança. É uma irresponsabilidade essa pressão das instituições privadas para retornarem às aulas presenciais. Você vê, as universidades públicas, a maioria tem dito, só retorna quando houver a queda quase que absoluta do número de casos, ou se houver a vacina ou medicamento que impeça a contaminação. E essa é a nossa posição. As universidades, elas são locais de muita aglomeração e circulação cotidiana, diária. Não é só aglomeração, é circulação. E, aliás, são ambientes ainda que têm a mobilização de pessoas de várias regiões. Então, por exemplo, uma universidade privada em Santos, ela mobiliza estudantes de vários municípios da Baixada Santista para ir para lá, porque não tem instituição de ensino superior. Então, vai gente de Praia Grande, vai gente de Guarujá, etc. E tal. E aí, você vai criar uma migração do vírus para espalhar.
Então, as universidades elas têm que ter esse cuidado, né? Fora que não estão preparadas, e eu duvido muito que elas vão se preparar a tempo agora, porque exige investimento, exige mudança da estrutura física, né? Exige um monte de coisa, organização ali para você ter um retorno mediado, híbrido, né? E eu acho que isso vai acontecer mais para frente, mas para agora eu acho que não tem condição. Então, na nossa opinião, isso é muito ruim. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar antes também, que é a demissão dos professores, que é um grande absurdo e tem indignado muito os estudantes, né? A gente viu aí as matérias que chamam mais atenção da Uninove, da FMU, que são esses grandes conglomerados, né? Cruzeiro do Sul, etc. Que os estudantes estão se mobilizando também, buscando formas de manter os estudantes, porque essas demissões significam só na verdade, uma forma de manter a lucratividade, né? Não visam melhoria de qualidade, não tem a ver com queda de arrecadação, né? Porque sempre rolam essas demissões, então, mas são demissões absurdas, assim, que prejudicam muito a qualidade do ensino nessas universidades, então a gente também acha isso muito, muito importante. Então, para nós, esse momento não é momento de retomada das aulas, é momento de garantir aos estudantes a possibilidade de estudar remotamente. A presidenta da UBS, Rosana Barroso, falou um pouco sobre a desigualdade educacional entre a rede pública e o setor privado e a necessidade de diálogo para encontrar soluções. Nós estamos passando por um momento de agravamento da desigualdade social, tanto por conta da pandemia do coronavírus, tanto por conta de ter um presidente que é mundialmente reconhecido como mais despreparado para lidar com a pandemia. Então, nós estamos falando que essas duas coisas juntas, porque o Bolsonaro ele dá a mão ao vírus e ataca o povo brasileiro, tem feito com que as dificuldades sejam cada vez mais realidade do nosso povo. Então, os estudantes de escolas públicas passam pela fome, porque muitos tinham como única alimentação do dia merenda escolar, passam pela exclusão digital, passam porque não tem aquela realidade mentirosa do comercial do Mac, cada um com seu quarto, com a mesa e tal. Tantos que passam isolamento social em casas de um cômodo com várias pessoas, por exemplo. Então, sofremos assim, porque não conseguem acessar a educação. São impedidos, inclusive, de plena cidadania, porque a internet é reconhecida pela ONU como um direito humano do século XXI, ou seja, os estudantes secundaristas brasileiros, e maioria de escola pública, são impedidos de plena cidadania e sofrem com a exclusão digital e a exclusão institucional, porque através da exclusão digital não conseguem acessar coisas que são direitos. Então, muitos não se inscreveram para o Enem, muitos não tiraram o título de eleitor esse ano e muitos não conseguem acessar a educação. E na escola particular nós temos realidades diferentes, que é também a sobrecarga dos estudantes. E muitos também da escola particular sofrem com a exclusão digital. Eu, por exemplo, no meu ensino fundamental, estudei 2 anos na escola particular de bolsa, por exemplo. Então, sofrem, porque muitas aumentam a mensalidade nesse momento, os professores sofrem porque sofrem também com essa questão da sobrecarga, porque precisam dar conta, porque precisam ser produtivos e tudo mais, quando, na verdade, esse momento que a gente vive não vem com uma receita de bolo, então não tem como a gente cobrar respostas prontas e as melhores do mundo nesse momento. E os estudantes sofrem também com a sobrecarga, né? Que a gente debate muito nas escolas particulares é a questão da saúde mental também dos estudantes, que têm sofrido nesse momento, que às vezes longe da sala de aula se acham pouco, se acham menos, que às vezes não conseguem fazer as coisas por conta do que é ter que fazer só pela rede social, por conta de sentir falta da sala de aula e tudo mais. Então, nós temos também essa realidade da exclusão digital, que faz parte da realidade de alguns dos estudantes de escolas particulares, mas temos também a realidade de não conseguir se adaptar 100% no modelo, por exemplo, da aula remota, por conta que é difícil mesmo para nós, né? Totalmente diferente do que está na sala de aula. Então, a gente tem debatido muito com os nossos estudantes de escolas particulares a importância da saúde, de preservar a saúde mental desses estudantes, de ter acompanhamento, de conseguir adaptar de forma menos agressiva as aulas remotas, porque às vezes são coisas que valem ponto, que os estudantes não conseguem acompanhar, ou seja, como cada escola, né, nós não temos geralmente uma rede, são debates distintos, mas são coisas que a gente tem falado muito, mensalidade, acompanhamento psicológico, sobrecarga e atividades, às vezes, avaliativas que acabam não conseguindo e prejudicando os estudantes. Então, são realidades distintas e a gente tem debatido um pouco também
E obviamente, sempre comparando aqui, porque esse momento eu acho que a educação básica aqui é a que mais sofre, né? Nós precisamos de resposta, precisamos de saídas. Então, a gente tem debatido essas duas realidades e sempre colocando aqui com mais complexidade essa realidade das escolas particulares, porque sempre é de escola para escola. Sobre o retorno às aulas presenciais, Rosana afirmou que os estudantes secundaristas têm reivindicações e que é fundamental ouvir todos os envolvidos no contexto educacional para encontrar saídas responsáveis. Nesse governo, inclusive, onde se pensa sempre mais no lucro do que na vida, nós falamos disso cada vez mais, assim. Então, nós precisamos, antes de falar do retorno às aulas, de falar das soluções. O seguinte: os professores vão ter materiais para se cuidar? Nós estamos falando de condições para o retorno às aulas ou nós estamos falando que vai voltar às aulas por conta do lucro, os professores que se virem, os estudantes que se virem? Nesse momento, nós estamos vivendo também um governo que nega a ciência e a pesquisa. Então, como que está essa questão da vacina, por exemplo? Nas redes públicas, e aqui para a realização do Enem, e eu acho que nós precisamos replicar na rede privada, nós estamos reivindicando diálogo. Não existe pensar saídas e retorno às aulas sem diálogo. Nós precisamos de uma comissão com os profissionais da educação, aqui na questão das redes públicas, né? Os profissionais da educação, os secretários de educação, os profissionais da saúde e os estudantes. Porque nós precisamos entender qual é o momento da pandemia que passa cada estado, que passa cada município, o que nós vamos assegurar, quais são as medidas de segurança, porque pelo menos nas escolas públicas, as escolas não têm nem papel higiênico. Quanto mais conseguir ter material. Então, para falar sobre isso, nós precisamos reivindicar soluções para esses problemas. E acreditamos que também é assim na rede privada. O diálogo, ele é muito necessário, porque nesse momento, como disse, nós não temos uma receita de bolo para seguir e dar certo. Então, nesse momento, nós precisamos dialogar com os profissionais da saúde, precisamos entender os professores, ouvir os estudantes e pensar saídas cabíveis, saídas responsáveis para que a gente possa avançar, né? Sem colocar a vida de ninguém em risco, sem colocar os professores em risco, sem colocar as nossas famílias em risco. Então, é necessário que haja diálogo, porque para nós é muito difícil, assim, eles apresentam sempre uma saída e uma resposta, mas nunca soluções para os problemas que a gente apresenta. Então, nós precisamos de soluções. Se quer falar de retorno às aulas, então nós precisamos de soluções para esses problemas. E essa tem sido a nossa posição, o diálogo, para que a gente possa pensar em saídas para a educação. Mas a gente tem formulado documentos, debatido muito também sobre isso. Breve, a UBS também tem aí a sua posição mais formal, mas a gente tem sempre colocado aqui a importância do diálogo para que se escute os estudantes, os profissionais da saúde e os profissionais da educação para as saídas para a educação básica, tanto a privada, tanto a pública.